2 Coríntios capítulo 4, gente, vamos lá. 2 Coríntios capítulo 4. Vou ler com vocês e hoje a gente quer conversar sobre perseverança nas aflições, diante das aflições da vida. Então nós conversamos sobre termos um projeto de vida. Semana passada eu conversei com vocês sobre Hebreus, a gente perseverar na jornada, não parar. E hoje eu quero conversar com vocês sobre perseverarmos diante das aflições da vida. E aí nós terminamos essa série aqui. 2 Coríntios capítulo 4, nós vamos a partir do verso 1, ok? Acompanhem comigo o texto bíblico e ele também está projetado aqui. Portanto, visto que temos esse ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos a consciência de todos diante de Deus. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus, o Senhor, e a nós, como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Versículo 7. Mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, isso aqui é a coisa mais doida que tem, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Que grandiosidade a palavra de Deus. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Vamos orar, meus irmãos? Oh Deus,
Santo, Criador de todas as coisas. Tu és Deus acima de tudo, e apesar do pecado, e apesar de nós, o Senhor enviou o seu Filho para que a gente pudesse ter vida. E de maneira especial, o Senhor inspirou homens com o Espírito de Cristo para nos deixar sua palavra. Nesse momento tão singular, em que vivemos tantas dificuldades. Pai Santo, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, como eu tenho conversado com vocês, o tema dessa série, que dividimos em 3 episódios, é perseverança. E hoje eu converso com vocês sobre perseverar nas aflições da vida, diante das aflições da vida. E eu preciso lembrar essa figura, que é a mais importante de tudo que eu tenho conversado com vocês. A figura da palavra perseverança no Novo Testamento. A figura da palavra perseverança no Novo Testamento é alguém que, mesmo com um fardo muito pesado nas suas costas, não para a jornada. Lembrem-se que eu coloquei nas últimas 2 semanas para vocês a figura de um animal de carga, em que você começa a encher os lombos dele de carga, um burro de carga, e você começa a botar muita coisa em cima dele, e coloca, e coloca, e coloca, e coloca, e quando você acha que ele não vai aguentar mais, que o peso é sobremaneira elevado e ele não vai aguentar, ele continua mesmo assim, ele dá um passo a mais, ele não para. Isso é perseverança. Apesar das cargas, no Novo Testamento, nós não paramos. E por que essa figura é importante? Porque uma outra frase que tem norteado as nossas semanas é aquela que eu falei com vocês. A vida da gente é uma maratona. Nossa vida não é uma corrida de 100 metros. Nós não somos velocistas. Velocistas resolvem as suas circunstâncias em 10 segundos. Em 10 segundos os velocistas terminam aquilo que eles foram chamados para fazer. Eles disparam, correm e em 10 segundos eles terminam a sua prova. Nós não somos velocistas. Nós cristãos não somos velocistas. Nós somos maratonistas. Porque assim como eu, a vida de vocês é uma longa jornada. Alguns estão com 10 anos, 15 anos, 20 anos, alguns já estão com 50, 60, 70, não importa. Uma maratona são 42 quilômetros, são horas de duração. A nossa vida são anos de duração, são muitos desafios, são muitas circunstâncias. E hoje eu quero conversar com vocês sobre, mesmo diante das aflições, mesmo diante dos pesos, mesmo diante das pressões, mesmo diante de tudo, nós não paramos a jornada, nós continuamos a jornada. E isso é muito bacana, pessoal. Há uma frase de um existencialista que eu também aprendi com o pastor Ricardo Agreste, que dizia o seguinte: a vida não pode ser vivida simplesmente olhando para frente. Isso é curioso demais. Porque a vida só pode ser compreendida quando a gente olha para trás. Vocês já pararam para pensar nisso? Nós só compreendemos a vida quando a gente olha para trás. Porque quando a gente olha para frente, a gente não sabe do que vai acontecer. Mas quando a gente olha para trás, a gente consegue compreender a vida. Vocês já pararam para pensar nisso? Há circunstâncias e há situações que trouxeram você até aqui. As circunstâncias da vida que te trouxeram, que formaram quem você é. Por isso, a vida não pode ser vivida só olhando para frente. Porque ela é sempre compreendida quando a gente consegue olhar para trás.
reinterpreta a nossa história. E aí a gente está pronto para caminhar. Não se esqueçam disso. Isso vai ser muito importante para nós hoje. Por quê? Porque o texto que nós lemos, ele faz parte das cartas paulinas. O apóstolo Paulo é aquele que mais vai escrever no Novo Testamento. E nós, por exemplo, estudamos um texto dele de Filipenses há 2 semanas. E devemos estudá-lo também. Depois do carnaval eu vou começar uma série nova e a gente vai estudar alguns textos paulinos. Vamos falar um pouco de alegria. E qual é o contexto que o Paulo está escrevendo 2 Coríntios? 1 Coríntios é chamada de uma carta severa. Porque a igreja aos Coríntios tem muito problema. É uma igreja que fica na Acaia. Aquilo que vocês conhecem como Grécia hoje. Berço da cultura grega, berço da língua grega, berço da filosofia, berço da sociedade ocidental, junto com os judeus. A arrogância em Corinto é muito alta. É uma cidade que se acha extremamente superior às demais. E a igreja em Corinto tem muito problema. Problema de relacionamento. Problema de pecado. Gente, a igreja de Corinto tem pecados terríveis. Paulo, por exemplo, vai trabalhar algo complicadíssimo, que são pecados sexuais no meio da igreja que está corrompendo todo mundo. Uma família no meio da igreja tem pecados sexuais terríveis. Eles têm problemas sérios com a ordem do culto. Eles começam a confundir Jesus com os deuses gregos. E começam a confundir a Santa Ceia com a festa dos deuses do amor grego. É uma bagunça, porque a doutrina não é bem sedimentada na igreja de Corinto. É uma igreja meio progressista, assim, para os nossos tempos. E Paulo, então, vai escrever a primeira carta aos Coríntios, que é uma carta extremamente severa. Ele chega a dizer que, se necessário fosse, ele iria até Corinto para corrigi-los com vara, se fosse preciso. Paulo está dizendo, não é possível que eu tenha gastado mais de 1 ano e meio com vocês, que é o período que Atos, capítulo 17, 18 e 19, vão nos mostrar que Paulo vai plantar a igreja aos Coríntios. Não é possível que eu tenha gastado mais de 1 ano e meio instruindo vocês todos os dias e vocês estão esquecendo daquilo que eu ensinei. E aí agora ele vai escrever a segunda carta aos Coríntios. Porque parece que houve um quebrantamento na igreja. As pessoas se arrependeram dos seus pecados. Aquela confusão e aquela bagunça não está mais lá. E Paulo diz assim, eu vou até aí. Ele começa o capítulo 1 da segunda carta dizendo aí, assim, eu vou até aí. Eu vou gastar um tempo com vocês. Ele diz, eu não estava muito programado, mas aí eu percebi que então olha, Deus está me mandando, eu vou passar um tempo aí com vocês. Só que tinha uma grande questão. Paulo vai se converter, já depois dos 30 anos de idade. Paulo é fariseu, você não tem nenhum fariseu com menos de 30 anos de idade, ou seja, ele já não era um mocinho assim, para a cultura judaica era, mas para o nosso tempo não. E ele vai gastar os próximos 30 anos da vida dele falando de Jesus. Só que pensem como é complicado. Vocês que passaram pelo processo de conversão, e especialmente os que tinham uma vida bem torta, quando vocês converteram, as pessoas demoraram muito tempo para as pessoas falarem assim, converteu mesmo? Mas aquele não era fulano. Não foi diferente com Paulo, não. Paulo demorou praticamente, segundo o Ray Stedman, ele demorou quase 10 anos para que as pessoas pudessem ouvi-lo. Porque o cara que matava a gente agora está pregando para nós, tem alguma coisa errada com esse negócio aqui. Paulo causou tanta confusão que os apóstolos mandaram ele para Tarso e falaram bem assim, olha, fica lá, por favor, não volta não. Aqui você vai atrapalhar a gente. E aí o livro de Atos vai dizer que a igreja tinha paz, sem o apóstolo Paulo. Hernandes diz que para o pastor a coisa mais frustrante é quando ele sai da igreja, a igreja tem paz, porque quando ele estava era ruim. Enquanto o apóstolo Paulo estava, não tinha paz. Quando ele saiu, tiveram paz. Que coisa maravilhosa. Só que qual é a grande questão? Corinto está duvidando da autoridade apostólica do apóstolo Paulo. E não tem coisa pior. Você ficar conversando com alguém durante tempos, mostrando o seu caráter, mostrando o que você é, e cara, não confiam em você. E ele vai escrever 2 Coríntios, ele vai gastar muito tempo com isso. Mas a chave para vocês entenderem esse texto que a gente leu está exatamente no capítulo 3.
Porque há falsos mestres no meio deles que estão fazendo com que eles abandonem o evangelho de Jesus. Tá, era o YouTube da época, porque hoje está muito complicado. Hoje você ensina alguma coisa para alguém da comunidade local, só que é tanta oferta de tanta coisa que vocês têm para assistir, que as pessoas, na verdade, elas assistem o que elas querem, creem no que elas querem, elas não estão nem aí para a confissão de fé delas. Era o YouTube que eles tinham na época. Havia alguns caras que eram supostos apóstolos, e a credibilidade do que Paulo falava estava em xeque. Isso é muito complicado. Quando dentro dos nossos próprios amigos, dentro das próprias pessoas que a gente ama, a nossa credibilidade é abalada. E sem a gente ter feito nada. Então ele vai falar o seguinte, que a diferença dele e do que ele prega é algo que Paulo vai chamar de a nova aliança. A nova aliança. E o que é essa nova aliança que ele fala no capítulo 3? Ele diz... Gente, antes, o que havia era Moisés. Antes, o que haviam eram tábuas da lei. Antes, o que haviam eram rituais exteriores. Depois de Cristo, se quando Moisés subia no monte para encontrar o Senhor, ele descia com o rosto brilhando e a glória ia embora. Agora a glória não vai mais embora, porque a glória de Cristo está no meio de vocês e em vocês. Ele vai dizer, agora a lei de Deus não está em tábuas do lado de fora de vocês, dentro de uma urna chamada Arca da Aliança. Agora a lei de Deus na nova aliança está gravada no coração de vocês, porque o Espírito de Deus habita em vocês e não numa arca dentro de um templo. A glória, a lei e a presença de Deus é muito maior. E é neste contexto que Paulo está dizendo, essa é a mensagem que eu preguei para vocês. É a mensagem daquele fatídico versículo de que onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E não tem nada a ver com você fechar o olho e ficar, Deus, glória. Aonde há o Espírito de Deus, há liberdade, porque a letra mata, lembra disso? A letra mata, porque quando a gente olhava Moisés, a gente morreria. Mas o Espírito vivifica porque Cristo colocou vida em nós. É isso que 2 Coríntios capítulo 3 está dizendo. Nós somos livres em Jesus. Nós adoramos em Jesus. E Paulo está dizendo, é isso que eu prego para vocês. Eu prego um Espírito vivo e não uma letra e uma lei que condenava vocês. Porque agora a lei foi crucificada na cruz. E ele agora começa o capítulo 4. Dizendo... em 3 blocos claros, do verso 1 ao verso 7, dos versos 8 ao verso 12 e dos versos 13 ao verso 18. Ele fala 3 blocos claros da sua autoridade apostólica, do que ele passa como apóstolo, das aflições que ele passa como apóstolo, e ele tenta aplicar esses princípios para a igreja. E é nessa vertente que eu quero caminhar com vocês. Porque esse homem passa 30 anos da sua vida falando do amor de Jesus, vivendo as verdades do reino, andando nos caminhos de Jesus. E quando ele volta às igrejas que ele mesmo plantou, ele não tem credibilidade. As pessoas estão duvidando dele. Mas como assim? Então ele tem que defender a autoridade dele. E quando ele defende a sua autoridade apostólica, ele traz 3 princípios para a gente, porque o que vocês observaram? Primeiro, dos versículos 1 aos versículos 7, o apóstolo Paulo está dizendo que ele é como um vaso de barro. E tudo o que sai dele, toda a mensagem que sai dele, vem do Senhor. Paulo está reconhecendo que ele na verdade não tem valor nenhum, mas o único valor que ele tem está em Jesus Cristo. Paulo está dizendo que tudo o que ele é, tudo o que ele tem e tudo o que ele faz depende de Jesus. Dos versos 8 até o verso 12, vocês vão perceber que aqui existe uma tensão absurda.
Porque a gente, acostumado com a teologia do coach, acostumado com a teologia da prosperidade, acostumado com a mentalidade consumista da nossa época, que odeia sofrimento, que odeia morte, que odeia doença, que odeia todas essas coisas, com essa sociedade que odeia qualquer limitação, que odeia envelhecer. O apóstolo Paulo diz o seguinte: eu levo essa mensagem, mas eu vivo numa tensão absurda. A gente é em tudo atribulado, mas não angustiado. Nós estamos completamente perplexos, mas nunca desamparados. Olha a tensão, nós estamos abatidos, mas não destruídos. E ele termina dizendo assim: nós não estamos em desespero, porque a gente carrega no corpo a glória de Cristo. E aí, a partir do verso 13... ele vai trazer algo que é crucial. Que quando eu paro, eu olho e falo assim: o mesmo poder que ressuscitou Jesus de Nazaré nos ressuscitará. E ele termina dizendo no verso 18 algo grandioso. Ele fala assim: gente, o que a gente vê passa, mas o que a gente não vê não passa. É por isso que a gente não vive segundo as aflições da nossa vida. A gente vive com foco e com fé naquilo que a gente não vê, naquilo que a gente espera. Mesmo vivendo uma vida de muita fidelidade a Deus, o apóstolo de Jesus passa tremendas dificuldades, tremendas aflições. E ele vai deixar para a gente aqui 3 princípios básicos sobre como a gente persevera mesmo no meio da aflição, gente. Então observem o que o apóstolo de Jesus vai dizer dos versos 1 a 7. Ele diz algo maravilhoso. Ele diz assim, olha só no verso 1: visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes nós renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Ele diz: o diabo cegou essa gente, para que eles não vejam o evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus disse: das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou. Agora olha que cântico lindo no verso 7. Mas nós temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Meus irmãos, o primeiro princípio para a gente perseverar no meio das aflições, e eu queria que você anotasse isso, por favor, é a gente entender que tudo que nós somos, temos e fazemos é dádiva do Senhor, para o Senhor e pelo Senhor. Tudo o que nós somos, tudo o que nós temos, tudo o que nós fazemos, é pelo Senhor, para o Senhor. Não se esqueça disso. Paulo gasta o capítulo 3 todinho dizendo qual é o seu ministério. E no capítulo 4, ele poderia dizer: vocês estão vendo o que me foi dado? Vocês estão vendo o que eu tenho? Vocês estão vendo o tipo de mensagem que eu tenho? Cara, esse cara não faz isso. Ele termina o verso 7 dizendo: esse poder que opera em nós, ele é de Deus. Mas ele não é para nós, ele é para vocês. Mas sabe por que ele opera através de mim? Para que Cristo seja glorificado na vida de vocês. Vocês já pararam para pensar nisso? Meus irmãos, aqui a gente tem uma grande dificuldade. Deixa eu trabalhar isso com vocês. Vocês perceberam como nós estamos numa sociedade fragmentada? Estamos numa sociedade fragmentada. As pessoas têm pouquíssima condição de conversar. Percebe que nós não temos condição de conversar no nosso tempo sobre temas sensíveis, porque logo alguém sai do salto e briga um com o outro.
A gente está vivendo esse período na sociedade. As pessoas estão com muito pouca paciência uns com os outros. Falta pouca... Eu não gosto... A palavra empatia é boa, mas é meio jargão do nosso tempo. Mas falta muito se colocar no lugar do outro. Falta muita paciência para nós. E isso, o que está acontecendo? A sociedade está fragmentada. Pessoas brigam entre família. Isso está muito comum, né? No nosso tempo. Gente não consegue ficar perto por diversos assuntos, por diversas situações. Só que, ao mesmo tempo, existe um culto ao indivíduo muito grande. Existe um culto ao individualismo. Isso aconteceu numa construção nos últimos 70 anos. Se tivermos alguém aqui com mais de 60, 70 com certeza, mas vai se lembrar que como eram as casas de vocês, ou dos seus pais, vocês que têm mais de 60. Primeiro, vocês não tinham só 1 ou 2 irmãos, vocês tinham 6, 8, 10, 12. Tem gente que tinha 2 times de futebol em casa, né? Eu conheço famílias em que os pais que tinham muitos filhos, na hora de comer no almoço, como é que fazia? Botava tudo numa bacia só, e aqueles meninos passavam, parecia cachorrinho recém-nascido, todo mundo comendo junto, e todo mundo vivia junto. Ou você tinha mais coisas em comum. Só que a geração seguinte passou até o meu quarto. Eu passei até o meu quarto. E aí piorou, porque se há 30 anos sentava-se a família para dar boa noite ao Cid Moreira, e se você não sabe quem é o Cid Moreira, quer dizer que você é novo. Você que sabe quem é o Cid Moreira, você já está, como eu, ficando mais velho. Sentavam-se todos, porque vocês falam para dar boa noite ao William Bonner. Eu sou da época que a gente dava boa noite ao Cid Moreira, que já deve ter quase beirando uns 100 anos aí, né? Bichinho, e tá ali, firme, aquele ali, Deus abençoe. A gente começou a ter TV no quarto. Aí a gente já não dava mais boa noite para o Cid Moreira junto. Dos últimos 10 anos para cá, lascou mais ainda. Porque dos últimos 20, a gente passou a ter um telefone que às vezes você não tem ideia. Como é que se chama esse telefone? Não vem com essa ideia de smartphone, tá? Ele é um celular. Por que ele é um celular? Não é à toa, é uma célula. E uma célula, ela é separada. Célula é o que você tem no seu corpo. Esse nome não é à toa, é para que você... A sua vida está resumida a uma célula. Ela e você são um prolongamento. Essa que foi a ideia quando esse aparelho foi feito e desenvolvido. É uma célula. É como... Você não é mais um organismo. O que é um organismo? Várias células. Você agora é uma célula sozinho e individual. É isso que está por trás do século 21. Ok? Se você não tinha pensado nisso ainda, anota. Porque é isso. É porque a gente é levado pelo espírito da época e a gente não pensa. A ideia é que nós não fazemos mais parte de um organismo. Nós não precisamos mais de um organismo. Porque uma célula resolve tudo para nós. O conceito por trás é esse. E o que é isso? Um culto ao indivíduo. É por isso que a gente está vendo um egoísmo danado. Então não ache estranho as pessoas estarem em guerra, brigando, porque eu tenho razão o tempo todo, é sobre mim o tempo todo, é sobre a minha felicidade, é sobre a minha alegria, é sobre a minha realização, é sobre o que eu quero para mim, é sobre o melhor para mim, o tempo todo. Agora vai para o texto bíblico depois dessa introdução que eu fiz. Não tem nada meu. Não tem nada para mim. Não tem nada que vá me satisfazer necessariamente. E isso que é chocante no Evangelho. Porque é de Deus, por Deus e para Deus. Não é sobre você. Não é sobre mim. Não é sobre a nossa realização. Não é sobre o culto à nossa personalidade. Não é sobre o culto à nossa individualidade. Não é sobre nós, mas é sobre quem nos criou. É sobre como nós apontamos para Ele. E isso é interessante, porque isso vai mudar
todo o seu jeito de ver a Bíblia. E conversão é isso. Porque muda o nosso foco, o nosso centro da adoração. Porque a nossa cultura é uma cultura que é meu para mim, eu. É um culto ao ego, é um culto a mim. Aí vem o Evangelho. Porque o Evangelho é sobre como Deus não olha para Ele mesmo, mas é como o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, se esvazia pelo outro, para nós. Porque no final, é como nós vamos nos religar ao Pai, porque é para a glória do Pai. Meus irmãos, a grandiosidade para que a gente lide com as nossas aflições é a gente começar a reinterpretar a vida, reinterpretar as aflições, reinterpretar tudo à luz de que nós não somos os protagonistas da nossa história. E eu sei que eu estou contrariando princípios da psicologia e da pedagogia moderna aqui. Eu não estou dizendo que você não é o protagonista da sua história, uma vez que você toma decisões. Isso é fato, tá? Você vai tomar decisões. E as decisões que você toma automaticamente vão fazer as direções da sua vida. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que nós não somos os protagonistas da história da nossa vida, uma vez que ela não aponta para nós mesmos. A vida não aponta para nós mesmos. Não é sobre a sua felicidade e a sua realização. Não é sobre a minha felicidade e a minha realização. Não é sobre os meus sonhos. Mas é sobre como Deus se manifesta na minha vida. E eu queria aqui fazer uma linha com vocês. Porque eu acho que, se você quer atravessar essa linha, eu acho que ela é importante. Essa é uma decisão que nós precisamos tomar. É uma decisão de renúncia. John Piper que diz isso. O que a Escritura está convocando você hoje, no meio das suas aflições, é renunciar a você mesmo. É declarar guerra a você mesmo. É declarar guerra especialmente ao seu ego. E uma vez que nós temos a certeza de que vivemos para Deus, nascemos dele e voltaremos para Deus, nossa vida vai ser reinterpretada. Como, pastor Rômulo? Percebam que, mesmo diante das aflições, o verso 1 ele termina dizendo: não desanimem. Mas por que não desanimar? Porque eu entendo que eu faço parte de um plano muito maior. Eu faço parte de um plano muito maior. Olhem, essa ilustração não estava no script, mas a oração do Arthur me chamou muito a atenção. E aí eu pensei assim: os irmãos da nossa igreja, junto com uma caravana, eles vão para um lugar pequeno. São poucos irmãos, é um ônibus só, que vão trabalhar 4, 5 dias. É muito pouco. Se nós olharmos o contexto de uma vida inteira e de um mundo com 7 bilhões de habitantes. Mas se nós olharmos, é um ônibus com 40, 50 pessoas que vão fazer a diferença na vida de pessoas que nós não alcançaremos, que o Estado não vai alcançar e que ninguém vai alcançar. Porque aquele grupo, naquele momento, é importante naquela hora para aquelas pessoas. Isso que nos faz únicos. Porque nós entendemos que enquanto estamos, ainda que naquele nicho muito pequeno, nós somos representantes de Deus naquele lugar. Nós somos representantes de Deus aonde a gente estiver. Então isso precisa mudar o nosso ânimo. Porque na verdade, nós estamos em uma grande missão. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, por exemplo, no verso 5, se vocês observarem que as aflições passam a partir do momento que a gente entende que a vida é serviço. A vida é serviço. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor, e a nós como escravos de vocês. Olha que loucura! Escravos de vocês.
Isso é completamente contracultural. Nós somos escravos de vocês. Vocês vivem na cultura do empoderamento, em que mulheres precisam se livrar dos homens, em que negros precisam se livrar de brancos opressores. A Escritura está dizendo: nós somos escravos de vocês. Eu não estou fazendo apologia à violência. Eu só estou querendo te dizer que numa cultura em que a gente precisa se libertar do outro, a Bíblia está mandando a gente de encontro ao outro e viver em serviço do outro. Isso é completamente contrário à nossa cultura. E o apóstolo de Jesus ainda vai dizer que qual é o objetivo final nos versos 6 e 7. Ele diz: pois Deus, em quem disse, das trevas resplandece a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Um exemplo maravilhoso disso aqui que eu quero falar com vocês é a vida do Russell Shedd. O Russell Shedd foi um grande pregador do século passado no Brasil, um grande evangelista, um irmão em Cristo que, quando você chegar no céu, corre para abraçar Russell Shedd. O nome desse homem estava escrito no livro da vida. Contemporâneo do Billy Graham, Dr. Russell Shedd tem publicações maravilhosas. Assim que Dr. Shedd ficou muito velho, foram fazer uma entrevista com a filha dele. E interessantíssimo, ela fala isso em tom hiperbólico, é claro, mas quem foi o seu pai? E ela diz algo incrível, ela falou bem assim: olha, eu não me lembro de ter visto papai pecar. Eu não me lembro de ter visto papai pecar. A primeira vez que eu ouvi isso, eu falei: cara, essa mulher é maluca. Depois, quando você começa a ter contato com o Dr. Shedd, você percebe que era um cara diferenciado. Mas percebe quando a gente aprende que tudo que nós somos, temos, fazemos, é para a promoção do nome do Senhor, inclusive as nossas aflições. Pessoas são abençoadas, gente é cuidada, nosso caráter é aprimorado, porque nós somos servos uns dos outros e servos de Deus. Irmãos, eu termino esse primeiro princípio fazendo a seguinte aplicação. Por favor, no meio das aflições, parem, percebam que Deus está operando não só em vocês, mas através de vocês. Isso muda tudo. Eu vou falar agora que você vai chorar, calma. Você vai, como eu, se angustiar, e como o apóstolo Paulo. Mas por que é que nós vamos perseverar? Porque nós estamos entendendo que mesmo diante das nossas limitações, mesmo diante das nossas aflições, Deus está operando através de nós. Deus está operando através de nós. Ninguém entra num período de tribulação, ninguém passa por um período de ser burilado como o ouro e a prata e sai do mesmo jeito. Porque a glória de Cristo é vista. Mas Deus é tão perfeito que Ele nunca opera em uma coisa só. É incrível quando Deus está movendo a vida da gente, quem está em volta também é abençoado. É incrível. Quando a transformação acontece em nós, é incrível como quem está em volta também é abençoado. Então percebam, meus irmãos, glorifiquem a Deus, inclusive nas tribulações. Glorifiquem a Deus, porque o nome de Jesus está sendo conhecido através da vida de vocês. O mundo não entende isso, gente, porque o mundo não quer envelhecer, o mundo não consegue entender tristeza, o mundo quer se livrar da dor mais rápido, de pirona, me dá diazepam, me dá o que for, deixa eu ficar narcotizado, deixa eu ficar louco, é melhor do que passar por tudo que a gente tem que passar. Jesus vai dizer não. Porque quando tentam tirar o sofrimento de Jesus na cruz, dando comprimidinho da época para Ele, quando eles colocam alguma coisa amarga na boca de Jesus, que é para tirar a dor do corpo dele, Ele diz: não, cara, eu tenho que passar por isso até o final. Eu não vou fugir desse negócio, não.
Porque no sofrimento de Jesus a gente foi aprimorado. Ele estava olhando para a gente e vendo como a gente ia ser aprimorado. Deus está operando através da vida da gente. Deus está vendo a gente. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio, por favor, observem, meus irmãos, do verso 8 em diante. Porque o segundo princípio, ele vai nortear a vida da gente também. Olha o verso 8. Vocês têm noção de que expressão é essa? De todos os lados. Você já sentiu isso? Você está em casa, um inferno. Você chega no trabalho, nossa, parece a sucursal do anticristo. O pau quebra. Aí você vai na rua, é horrível. Já viveu dias em que não tem lugar para você no mundo? É horroroso. É péssimo. Em que você fala como Jó: maldito o peito que me deu de mamar, eu preferia estar morto. Maldito foi o ventre que me fez chegar até aqui. De todos os lados, o texto bíblico diz. De todos os lados, o que acontece com a gente? Nós somos pressionados, mas não desesperados. Nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Nós somos perseguidos, mas não abandonados. Nós somos abatidos, mas não destruídos. Isso é incrível, gente. Sabe qual é o segundo princípio? Em nome de Jesus, as circunstâncias não podem dominar o seu estado de espírito. Anota isso, pelo amor de Deus. As circunstâncias não podem dominar o seu estado de espírito. Olha a certeza que esse cara tem. De todos os lados o pau quebra. É luta para tudo quanto é lado. E ele vai dizer isso. Ele diz: para tudo quanto é lado a gente tem pressão. Ele está em Damasco. Começa a falar de Jesus, precisa ser fugido, volta para Damasco 2 anos depois. Quando ele começa a pregar, o pau quebra a tal ponto que ele tem que ser descido por um cesto, e ele vai fugir. Percebam a luta desse cara. Olha por favor, meus irmãos, nesse mesmo texto que vocês estão, na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, por exemplo, olha o capítulo 11, só para vocês entenderem o que ele quer dizer. 2 Coríntios capítulo 11. Olha o verso 24. Na verdade, olha o verso 23. Perdão. Capítulo 11, verso 23. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente. E exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 chibatadas. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigo no mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio, suportei nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior. A saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Isso é absurdo, isso é surreal, isso é desumano. Sem Rivotril, Rômulo, sem Venlafaxine, sem antidepressivo, como aguenta um negócio desse? Sabe como, gente? A circunstância não muda o estado de espírito desse cara. Ele tem uma missão. Ele sabe para que ele veio aqui. Por isso ele é capaz de dizer, volte por favor em 2 Coríntios capítulo 4, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Nós ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não somos destruídos.
Ainda que haja pressão, esse cara sabe que o que move a vida dele, Rômulo passa tristeza? Passa. Rômulo chora? Chora. Rômulo tem fome? Tem. Mas como é que esse cara está? Ele sabe para onde está caminhando. Então a circunstância não vai mudar o estado de espírito dele. Mas por quê? Olha a riqueza do texto bíblico, verso 10. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Nós somos entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus seja manifestada na gente. De modo que em nós atua a morte. Mas se eu morro, vocês vivem. Esse cara entendeu que a vida dele é para manifestação do amor de Jesus, inclusive as aflições. Ele não vai desanimar, porque o amor que ele tem por Jesus é tão grande, mas tão grande, que ele entende que até as aflições que ele está passando na vida são para que as pessoas compreendam o amor de Jesus. Então, se ele tiver que ser pressionado, ele vai ser pressionado. Se ele tivesse que ser preso, ele seria preso. Ele não tem problema com isso, desde que as pessoas conheçam a Jesus. Agora leve isso para a vida da gente. Meus irmãos, nós precisamos voltar para Jesus. Michael Horton, escrevendo em Cristianismo Sem Cristo, diz: as principais pessoas que precisam ouvir o Evangelho todos os dias são os crentes. São os crentes. Porque é muito fácil a gente esquecer o preço que foi pago por nós. E uma banda maravilhosa, que é a banda Resgate, eles têm uma música que chama-se exatamente Vou Me Lembrar. Vou me lembrar. Porque é muito fácil a gente esquecer de onde a gente foi tirado. É muito fácil a gente esquecer, especialmente no meio das aflições. É muito fácil a gente dar lugar à tristeza, dar lugar ao desespero, dar lugar ao pessimismo e falar: acabou. E é isso que acontece com a gente. A gente dá lugar a isso, só que a circunstância não pode mudar o nosso estado de espírito. Elas podem até vir, mas elas não podem de maneira nenhuma guiar a maneira da gente viver. Não sejam guiados pelos seus sentimentos, não sejam guiados pelas suas emoções, sejam guiados pela verdade. Ainda que a gente esteja triste, eu sei em quem tenho crido. Ainda que eu esteja desamparado, eu sei em quem tenho crido. Ouvi uma notícia ruim, eu sei em quem tenho crido. Tive um diagnóstico ruim, peraí, eu sei em quem eu tenho crido. E eu acho que essa música do Resgate, ela é incrível, porque olha a poesia quando o escritor diz assim: lembre-se de quem bebeu o fel amargo de uma taça, que ainda existe quem torça para assistir uma desgraça. Lembre-se dos fariseus que engordam com aquilo que é nosso. Lembrem-se dos mercenários que cobram para nos dar o que é de graça. Lembrem-se de quem gera das entranhas o seu próprio povo. Que nós valemos mais do que o mundo inteiro com o seu ouro. Lembre-se que aquele sacrifício é vivo e permanece sobre todos nós para sempre. Lembre-se do pão que nunca nos faltou em meio à seca. Lembre-se que Deus multiplicou e faz com que nenhum dos seus filhos se perca. Lembre-se que nunca foi alguém de carne e osso que te fez mais nobre. E que não existe ninguém melhor do que aquele que se fez pobre. Lembre-se de quem nos deu o próprio sangue como um selo. Que homens vão e vêm, mas Ele, Cristo, permanece eternamente. Lembre-se que aquele que desceu é o mesmo que subiu e que nos levará para sempre. E ele termina cantando: eu vou me lembrar de não me esquecer de tudo que eu fiz e sempre acreditar que o que me faltar, Deus já me deu, pelo que eu vivi, sempre glorificá-lo. Eu vou me lembrar
que eu nada sou, e eu vou sempre acreditar. E essa é uma frase do Billy Graham. Billy Graham dizia que no dia que ele estivesse morto, era o dia que ele estaria mais vivo. No dia que vocês ouvirem falar, Billy Graham morreu, saibam que é o dia que eu estarei mais vivo. E eles terminam dizendo: quando eu morrer, eu vou viver, e sem parar, eu vou glorificar o meu Deus. Meus irmãos, o pão nunca nos faltou em meio à seca. Deus sempre nos multiplicou. Deus sempre nos perdoou. Deus sempre nos sustentou. Quando nós achávamos que nada resolveria, Deus sempre esteve lá. Então, ainda que a gente ande abatido, com medo, ainda que a gente ande preocupado, os negócios vão mal, a família não vai bem, a casa não está legal, a saúde não está lá das melhores. Ei, se lembre, é por Jesus, é por Ele, é para Ele. Nós encontraremos com Ele, viveremos com Ele, e Ele está aqui. Nunca deixe o seu coração se esquecer da mensagem central da existência humana: Cristo é o Senhor. Então você pode descansar nele. Ainda que a gente chore, ainda que a gente passe aflições, irmãos, Cristo está vivo. Olhem para Jesus. Não deixe que os seus sentimentos, as suas vontades, que isso domine a sua mente, que isso te trave. Continue a jornada, é sobre Jesus. Continue a jornada no meio das aflições. O último princípio, ele está ligado a algo que precisa nortear a gente o tempo todo. Percebam os versos 13 em diante, especialmente o verso 14. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Isso é incrível. Olha o verso 16. É por isso que nós não desanimamos. Embora exteriormente, cara, a gente está desgastado, a gente está cansado. Por fora, quem olha, parece que eu sou um caco remoído todo, quebrado, esfacelado. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim nós fixamos os olhos não naquilo que se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Sabe qual é o terceiro princípio? A gente precisa viver com a eternidade como norte. Eu tenho falado isso para vocês. Irmãos, a eternidade é o nosso norte. Eu quero terminar essa série com você sabendo o que é perseverança. Com você, por favor, sabendo que vai viver uma maratona. Mas em nome de Jesus eu falei isso em todas as mensagens. Irmãos, caminhamos para um encontro com o Senhor. É inevitável. Caminhamos para um encontro com o Senhor. O que nos separa daqueles que já foram é uma porta muito pequena. Vocês são seres eternos. Vocês não viverão para sempre, irmãos. Esse sistema chamado Babilônia não durará para sempre. O que renova a força do apóstolo de Jesus? Eu vou ressuscitar dos mortos. O que renova as forças dele? Junto com os meus irmãos, eu ressuscitarei dos mortos. E a certeza desse cara é tão grande, que ele diz algo que eu tenho falado para vocês. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus de Nazaré, vai me ressuscitar. Irmãos, se tem uma coisa que a gente não resolve, é a morte. A gente não resolve esse negócio. Agora, se esse último inimigo, se esse mais terrível inimigo foi vencido, irmãos, o que mais vai nos assustar? Do lado de fora, é olheira, cabelo que vai caindo, é corpo que não vai andando mais, é bico de papagaio para tudo quanto é lado, esporando o pé e dói para chuchu. É isso.
É pressão no peito o tempo todo. É dor o tempo inteiro. É depressão que toma conta. É tristeza que abate. É medo. Essas coisas podem até chegar sobre a gente. E não há super crentes. Mas uma certeza a gente não pode deixar de ter. A eternidade. Olhem para a eternidade. Vocês, pelo amor de Deus, o Deus de vocês não é o Deus da reencarnação. Porque seria viver esse inferno aqui por vidas e vidas e vidas. E achar que pela nossa ação nós vamos resolver o problema da humanidade. Vocês não são desse Deus. Vocês não são de um Deus que é maligno e aniquila as pessoas. Vocês não servem a esse Deus. Vocês servem a um Deus que ama tanto a criação, que Ele resolveu ressuscitar dos mortos. E Ele resolveu dar a ressurreição para nós. Irmãos, nós ressuscitaremos no último dia. Eu me lembro de estar dando um curso aqui do Verdades Essenciais. E eu me lembro de uma das aulas que... Verdades Essenciais é um livro que eu escrevi, que a gente estudou aqui na igreja por vários anos. E todas as aulas estão gravadas no YouTube. Se você quiser, a gente tem aí esse livro. E eu me lembro de uma figura aqui da nossa comunidade, que todos vocês devem conhecer, que é o Júnior. O Júnior é aquele menino que fica aqui na cadeira de rodas. O Júnior, os que são mais antigos aqui na comunidade, Karine, Carlão, mais alguns que são mais antigos aqui, que tem mais de 20 anos aqui, se lembram do Júnior quando ele passava correndo embaixo desses bancos aqui. Tem muita história. Mas um dia o Júnior caiu da laje. Ele bateu a cabeça. E há mais de 25 anos o Júnior está nessa cadeira de rodas. Ele está aí. E eu me lembro de... Enquanto eu dava aula aqui falando de vida eterna, irmãos, o Júnior não vai sair daquela cadeira, ele vai ficar ali. Mas vocês já viram como ele naquela cadeira prega para mim, para você, todo santo domingo? Porque ele não sai daquela cadeira, ele não fala, ele não mexe, ele depende de todo mundo, mas ele prega para mim e para você todo santo domingo. Quando esses tambores começam a rufar, o Júnior começa a gritar e do jeito dele ele louva a Deus. No aniversário dele do ano passado, quando eu cheguei na casa dele com a SAF para a gente poder cantar e tal, eu falei, esse menino vai levantar dessa cadeira. De tanto que ele gritava que a gente ia cantar. E eu me lembro de dar aula na vida eterna. E a única cena que me veio na frente, escreve isso, de todos nós que estamos aqui, o primeiro que vai levantar daquela cadeira é o Júnior na eternidade. E ele é o primeiro que vai entrar na Jerusalém celestial e vai correr para dar um abraço em Jesus. Porque aquela cadeira pode limitar o corpo dele. Mas aquela cadeira não vai limitar o espírito do Júnior de adorar Jesus. Isso não vai acontecer. E de nós, fazendo um espírito figurativo, Jesus vai olhar para a primeira de Campo Grande e falar assim, todo mundo espera agora. Ele vai falar assim, Júnior, agora vem você. Agora você vem. Irmãos, o que nos espera é a eternidade. O que nos espera é a ressurreição dos mortos. O que nos espera é o encontro triunfal com Jesus. O que anima o apóstolo de Cristo é a ressurreição dos mortos, é a certeza da volta de Jesus, é a certeza da vida eterna. É isso que anima o coração do apóstolo de Cristo. O que tem que animar o nosso coração não é a política, não é a religião, não é a filosofia, não é nenhum tipo de sistema que a gente construa. Nós caminhamos para um novo céu e uma nova terra. É o nosso encontro com o Senhor. Não se esqueça disso. Perseverança no meio das aflições. Nós ressuscitaremos dos mortos e nós encontraremos Cristo.
Eu quero terminar com uma outra música. Os meninos acho que vão tocar uma última canção. Perseverança, irmãos. Perseverança. Podem vir, gente. Vocês não precisam ficar perdidos aí, não. Hoje eu estou poético. Por isso que eu estou recitando música hoje. Uma música muito famosa dos últimos 3 anos, 4 anos para cá, é uma música do Marcos Almeida. E o nome dela é muito tranquilo. Chama-se Ser Valente. Ser valente. Ser valente. Ele diz: desaprendi a ouvir o som da tua boca, Eterno. Deus, eu desaprendi a ouvir o som da tua boca. Eu quis segurar no que eu fiz. E eu me revirei no passado. Não sei cantar. Vem me ensinar agora. Eu não sei calar. Deixa eu te ouvir agora, Eterno. Desaprendi a encarar a solitude da minha alma. No abandono um pavor, a insustentável fraqueza. Não sei ficar sozinho agora. Eu tenho você. Mas o meu medo estraga tudo. Já viram como o medo estraga a gente? Mas o meu medo se vai. Meu medo se vai quando eu ouço a voz do alto a me dizer: seja valente. Seja valente. Seja valente. Eu posso ouvir o som da sua voz. Eu ouço a voz do alto a me dizer: seja valente. Eu quero terminar essa série sobre perseverança, meus irmãos. E eu defini pregar isso nas minhas férias, diante de tantas coisas que a gente tem vivido. Os dias falam sobre si. Irmãos, em nome de Jesus, sejam valentes. Sejam valentes. Ouçam a voz de Jesus dizendo para vocês: sejam valentes. Perseverem na jornada da vida. Não desistam. Não parem. No meio das pressões, não parem. Não deixem de testemunhar do amor de Jesus. Sejam valentes, irmãos. Sejam valentes. Levantem a cabeça. O Rei de vocês está vivo. As aflições do tempo presente não se comparam com a glória. Porque não tarda, meus irmãos. Cristo virá, irmãos. Cristo virá. O Rei vai rasgar os céus, irmãos. Nós veremos o Rei. Nós veremos o Rei. Nós correremos para abraçar Jesus, meus irmãos. Não parem. Não desistam. Não desistam. Perseverem até o final, até o último dia. Cristo deu o seu sangue por vocês. Cristo deu o seu sangue por seu povo. Perseverem. Se a morte nos levar, meus irmãos, estaremos com Ele. Mas enquanto isso, o Espírito Santo está dentro de vocês. Perseverem. Vão até o final em nome de Jesus. Sejam valentes. Sejam valentes. Porque Cristo está vivo. O Rei de vocês está vivo. Perseverem. Não parem. Não parem.